Galera, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para fazer mais um resuminho falado da aula de ontem, tá? A aula de ontem que foi sobre a colonização e a exploração da América Portuguesa. A América Portuguesa, né, que a gente já sabe era o Brasil, né? A parte da América que coube a Portugal naquele processo de descobertas aqui. E eu já tinha falado um pouco sobre a colonização do Brasil, mas ontem a professora falou e o professor falou de umas coisas mais específicas e hoje eu vou tentar elucidar um pouco para você, ok? Para começar essa aula, então, gente, eu trouxe aqui uma reflexão, uma citação de um autor que eu gosto muito, né? Do Caio Prado Júnior, que ele fala assim, ó: a colonização do Brasil foi apenas mais um capítulo do desenvolvimento do capitalismo europeu. Ou seja, vai muito de encontro àquilo que a gente vem falando, né, gente? Portugal, quando se estabeleceu aqui como a metrópole de exploração, tinha um interesse muito claro, né? Explorar produtos aqui, como madeira, açúcar e ouro, e levar para Portugal. E de Portugal ia para outros lugares, como Inglaterra e tal, e ali alimentava o comércio, né? O capitalismo que estava em expansão ali na Europa, né? O Brasil então serve para isso. A reflexão a gente pode ter mais além. E o Brasil de hoje? Ele está servindo para alimentar capitalismos aí pelo mundo? Como é que está a nossa situação nesse sentido? A gente ainda é subserviente? A gente ainda depende de algumas nações? Ou não? Isso é para reflexão, tá? Então vamos aqui descendo. Vamos pegar a professora, e o professor não lembra, era uma professora e o professor, né, gente? Eles voltam a falar, então, já que o Brasil, ou a América Portuguesa, né, como é mais correto falar, naquele momento os produtos explorados eram, então, a madeira em primeiro lugar, para o Brasil, né? Depois o açúcar, depois o ouro. Havia outros produtos também que eram explorados, galera, como o cacau, por exemplo, mas em menor medida, tá? Outra coisa que foi falado lá no centro de mídias, e é claro, acho que isso é muito claro para vocês, mas só para vocês entenderem bem, para a exploração desses produtos, das matérias-primas e dos metais preciosos e tal, aqui no Brasil foi utilizada a mão de obra escrava, né? Isso a gente já tinha falado, né? Então, africanos, que eram trazidos da África, se tornavam escravos aqui, e indígenas. Ontem a professora falou uma coisa lá, mas não é correto falar que os índios não foram escravizados aqui. Os índios foram escravizados sim aqui no Brasil, gente, mas em menor medida do que africanos. Mas não é porque o índio era preguiçoso, não conseguia trabalhar. Não era porque os portugueses não queriam, era porque os índios resistiam muito, tá? Eles eram muito resistentes e outra, eles tinham o fator floresta, né? Se embrenhavam no meio da floresta e quem é que ia achar esses índios para capturar? Né? Nós estamos falando aqui do século XVI, dos anos 1500. Lembrando só que só em 1700 que os portugueses vão ter coragem de se infiltrar no interior do Brasil. Compreendem? Então não é que não queriam escravizar os índios, é porque não era fácil, eles eram guerreiros. Depois o professor lá deu essa complementada, não sei se vocês lembram, mas a mão de obra mais utilizada foi a escravização dos africanos mesmo, sem dúvida alguma, tá? Aqui, como eu falei para vocês, se explorava diferentes produtos, né, como cacau, por exemplo. Mas na época das fazendas de cana-de-açúcar, o produto de exploração mesmo, ou seja, aquele que era levado para Portugal e depois ia para a Inglaterra até, e que dava lucro mesmo, era a cana, era o açúcar, na verdade. Então, quando a gente fala que existe a exploração de um único produto para dar lucro, a gente chama isso de economia monocultora, tá? Mono vem de um, então o grande produto de exploração aqui era a cana de açúcar. Tudo bem? Belezinha? Então vamos lá. Depois também foi falado do comércio triangular, vamos ver se dá para fazer aqui um esqueminha para vocês entenderem. O que é o comércio triangular, né, gente? Então vamos fazer um triângulo aqui. Opa! Isso é um método artesanal que eu desenvolvi estudando a pré-história.
Então, o que é o comércio triangular, né? Pensando no Brasil colônia, em Portugal e tal. Então, aqui você tem no topo da pirâmide Portugal, do triângulo você tem Portugal, né? Portugal. Aqui você tem a África, continente africano, né? E aqui tem o Brasil, a colônia. O Brasil colônia. Como que funciona isso de comércio triangular? Então, de Portugal, ó, olha a flechinha. De Portugal vinham produtos manufaturados. O que são produtos manufaturados, gente? São ferramentas, roupas, utensílios, tudo aquilo que só se fabricava na Europa. Então, na África era trocado por africanos que vinham para o Brasil como escravos, né? Aqui no Brasil, esses escravos trabalhavam nas plantações de cana-de-açúcar, e aí a cana-de-açúcar, o açúcar, outros produtos depois como o ouro era levado para Portugal. Então, esse é o chamado comércio triangular. Parte de Portugal que traz produtos manufaturados, leva produtos manufaturados para a África, troca por africanos que vão ser vendidos como escravos aqui no Brasil, para trabalhar nas plantações de cana, para trabalhar depois nas minas de ouro, e depois o açúcar, o ouro é levado para Portugal. Tudo com a função de gerar lucro para Portugal. Sacaram? Esse é o chamado comércio triangular. Qualquer dúvida depois a gente pode falar lá no Zap, tá? Quem tiver. Mas é isso. Vamos fazer uma magiquinha aqui. Rapidinho. Vou pegar mais aqui. E depois aqui a gente tem o chamado pacto colonial, né, gente? Quando a gente falava pacto colonial, a gente pensa logo em, assim, alguém que faz alguma coisa com alguém, mas os dois aceitam, né? A gente faz um pacto, eu e você, eu aceito, você aceita. Mas aqui o negócio é meio desigual, né? E obviamente diz respeito a Portugal e ao Brasil. Mas vamos fazer um esqueminha aqui. Então tá aqui o Brasil, tá aqui Portugal. O Brasil, ó, o Brasil é a colônia, né? A gente já sabe. E Portugal é a metrópole, o explorador. Então, do Brasil, ó, olha a flechinha. Do Brasil, Portugal retira, de novo, matérias-primas, açúcar, metais preciosos que vêm para Portugal. E de Portugal, que já havia alguma indústria, né? Uma pré-indústria, vem o quê? Produtos manufaturados que são vendidos aqui no Brasil para os colonos. Então vem utensílios, roupas, ferramentas, né? Então é um pacto meio que desigual, né? E sempre a metrópole, no caso Portugal, sai ganhando. Porque além de explorar as riquezas aqui do Brasil, que vão para Portugal e já dão lucro, Portugal ainda vende produtos manufaturados aqui no Brasil, na colônia, né? Produtos manufaturados, gente, é porque aqui no Brasil, por exemplo, não se produzia ferramentas, enxada, foice, não se produzia utensílios, panelas, então todas essas coisas vinham já de Portugal, que já havia na Europa uma pré-indústria, tudo bem? Então esse é chamado pacto colonial, onde somente os dois podiam ter esse tipo de relação. Claro, a colônia não é nem nação ainda, então só sai perdendo. O lucro vem todo para cá, correto? Depois também foi falado sobre a organização política da colônia, né? Porque não era só organização. O que foi falado até agora é a questão econômica de exploração. Mas para acontecer essa exploração dos produtos e tal, da matéria-prima, do açúcar, do ouro, tinha que ter uma organização, né? Então, o que o rei resolveu fazer para facilitar essa exploração, né? Ele cria as chamadas capitanias hereditárias, gente, ó. Vou fazer mais ou menos aqui, ó. Faz de conta que isso aqui é a costa brasileira, ó. Ele divide o litoral brasileiro em diferentes regiões. Diferentes regiões que a gente poderia dizer hoje como se fossem os estados. Mas são capitanias hereditárias, né? Para ficar mais fácil você povoar o Brasil, colonizar, para quê? Para desmatar, para fazer as plantações de cana-de-açúcar. E para cada capitania dessa, então vou citar duas aqui, a capitania de Pernambuco, a capitania de São Vicente, que foi as duas que mais deram certo, né? Para cada capitania dessa, só na região litorânea, gente, o interior aqui, ó, ainda totalmente desconhecido, tá? Então, para cada capitania dessa, o rei nomeava
um donatário, uma espécie de governo. Cada uma tinha um, né? E a função principal desses donatários, olha aqui, ó, era doar, não sei se está aparecendo aqui, sesmarias. Doar sesmarias. E sesmarias nada mais é, gente, do que doar terras. E essas terras eram doadas pelo donatário, então, para aquele colono português que vinha para cá e tinha como função o quê? Fazer a terra produzir. E depois, no caso do ouro, explorar o ouro. Tudo bem? Se não fizesse isso, a terra era devolvida. Se o colono que recebesse a terra não fizesse a terra produzir cana-de-açúcar, não fizesse a exploração do ouro, a terra era devolvida. Tudo bem? Mas esse sistema de capitania causou muita intriga entre os donatários, acabou não dando muito certo, então aí vem, que foi falado lá ontem também, o rei português acaba criando aqui no Brasil os chamados governos gerais, o governo geral, né? Por quê? Primeiro que as capitanias não deram resultado. Entenda-se resultado aqui, gente, ó, não deram lucro esperado, tá bom? E aí então, o governo geral, na verdade, era uma forma de centralizar o poder aqui no Brasil, né? Mandar um cara para cá de confiança e centralizar o poder todo na mão dele, ou seja, ele que comandava tudo. Claro, tinha lá os seus auxiliares, mas ele que comanda tudo, né? Centraliza o poder então na mão do governo geral, que era uma espécie de vice-rei, com um objetivo claro de fazer a colônia produzir mais, de fazer o Brasil produzir mais. Tudo bem? Esse foi o grande objetivo da criação de um governo geral, ou seja, de centralizar o poder nas mãos de um só e acabar com esse negócio de capitania onde tinha vários donatários, né? Para tentar fazer com que o Brasil produzisse mais. Porque o negócio aqui, volta a repetir, era lucro. Tudo bem? E aqui, a título de curiosidade, né, o primeiro governo geral do Brasil foi então um cara chamado Tomé de Souza, né? E esse é um período também, aqui nós estamos falando de, deixa eu ver se uma partezinha aqui pega, nós estamos falando aqui de 1548, tá, gente? Quando começou os governos gerais. Aqui, uma curiosidade, é nesse governo geral, então, que a cidade de Salvador começa a ser construída, né? Salvador, então, acaba sendo a primeira capital do Brasil, né? Ainda colônia naquele momento, mas é a primeira capital do Brasil. Não sei se vocês sabem, também a título de curiosidade, só o Brasil, né? Teve Salvador como capital, depois teve o Rio, né? E hoje Brasília, né? Com os nossos queridíssimos lá. Tudo bem? Então esse é um resumo, galera. Eu espero que algumas coisas aí que eu acrescentei, espero que tenha ajudado vocês, que ajude vocês nos roteiros de estudo que eu vou mandar e nos nossos estudos remotos, tá? Um grande abraço a todos, tá, galerinha? Se cuidem.